E se o céu continuar ouvindo, mesmo depois que todos te viraram as costas? Quantas vezes você se sentiu excluído, como se sua presença incomodasse, como se o lugar que antes chamava de lar agora te rejeitasse? Essa é a história de Ismael, o menino que não pediu para nascer, mas carregava nas costas o peso de uma promessa que não era dele. Filho de Abraão, sim, mas não o filho da promessa. Ele foi gerado por uma decisão desesperada, criado num ambiente dividido e expulso quando a rejeição se tornou insuportável. Imagine crescer como plano B, ser olhado com distância, ser amado com culpa. Ismael foi a ponte entre a fé de um pai e o desespero de uma mulher. Agar, sua mãe, era uma serva, e quando Sara, esposa de Abraão, já não acreditava na promessa divina, entregou sua serva ao marido para gerar um filho. A cultura aceitava, o coração, talvez não. Ismael nasceu ali, no meio de um arranjo humano tentando acelerar um plano divino. Mas a tensão que o gerou também o perseguiu. Quando Isaque finalmente nasceu, a atmosfera mudou. O filho certo havia chegado. E o filho anterior se tornou ameaça. Um sorriso de Ismael, talvez até inocente, despertou em Sara a dor da comparação. O que antes era tolerado agora precisava ser removido. Foi nesse momento que Sara olhou para Abraão e disse: "Mande embora essa mulher e o filho dela." Como se Agar e Ismael fossem descartáveis, como se tivessem deixado de ter nome. E assim, ele foi enviado ao deserto, um menino, com sua mãe, sem rumo, sem água, sem promessas, rejeitado. Você já se sentiu assim? Já teve a sensação de que, por mais que tente, nunca é suficiente? Já chorou onde ninguém viu, onde ninguém ouviu? E sentiu que nem Deus estava por perto? É nesse ponto da história que muitos viram a página. Mas Deus vira o céu e escuta. Porque mesmo quando os homens silenciam teu nome, o céu ainda responde pelo teu clamor. No meio do deserto, quando a água acabou e o corpo de Ismael começou a desfalecer, Agar não suportou vê-lo morrer. Ela se afastou alguns metros e chorou. Mas o texto sagrado diz algo que muda tudo. E Deus ouviu o choro do menino. Não foi o choro da mãe, foi o dele. O menino rejeitado, o filho esquecido. Deus ouviu. Essa história não é apenas sobre rejeição. É sobre valor, sobre identidade, sobre propósito fora do plano oficial. É sobre quando você não é escolhido pelos homens, mas ainda assim é visto por Deus. É sobre o que acontece quando você é arrancado da promessa, mas ainda assim é sustentado pela graça. Ismael carrega uma verdade que muitos ignoram. Mesmo fora do centro da história, Deus ainda opera milagres na margem. E o que vem a seguir mostra que o deserto, por mais cruel que pareça, pode ser exatamente o lugar onde Deus começa a construir algo eterno. Porque o que ele fala a Ismael ainda ecoa hoje. Se essa história já tocou algo dentro de você, se em algum momento você também se sentiu como Ismael, esquecido, colocado de lado, lutando para sobreviver com o pouco que restou, então, este vídeo é para você. E é por isso que eu te peço com sinceridade, deixe seu like agora mesmo. Isso não é apenas um número, é uma forma de dizer. Essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Pessoas que hoje talvez estejam no mesmo deserto que você enfrentou, ou ainda está enfrentando. Comenta aqui embaixo. Você já se sentiu rejeitado, deixado de lado por quem você mais confiava? Compartilhar isso é uma forma de cura. E você vai se surpreender com quantos outros estão passando pela mesma dor. Esse espaço aqui é seguro, é real, é nosso. E se você acredita que histórias como essa têm poder para transformar, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de encontrar sentido na dor, esperança na espera e propósito no meio do caos. Agora, respira fundo, porque a parte mais intensa ainda está por vir. A virada que muda tudo começa agora. O silêncio. Do deserto tem um som que poucos entendem. É o som do abandono. Daquela sensação sufocante de não ter mais onde pisar, porque o chão que antes sustentava, agora rejeita. Agar caminhava com os pés afundando na areia quente, mas o que pesava mesmo não era o calor. Era o filho, o menino que carregava não só no colo, mas na alma. Ismael.
O nome dele significava Deus ouve. E naquele momento, tudo o que ela queria era acreditar que isso ainda era verdade. Eles tinham sido expulsos, literalmente mandados embora da tenda de Abraão, do lugar onde cresceram, onde por anos acreditaram que pertenciam. Ismael não entendia o porquê. Ele era só um garoto, um filho. E mesmo sem entender política espiritual, profecia ou promessa, ele sabia o que era dor. Sabia o que era sentir o olhar gelado de quem um dia o chamou de meu menino, e agora só via nele uma ameaça. O choro dele era baixo, contido. Não queria preocupar a mãe. Mas Agar percebia. Mãe percebe. E enquanto caminhava naquele deserto, sem rota, cada passo parecia ecoar as perguntas que ela mesma não conseguia calar. Por que, Deus? Por que criar uma criança só para depois descartá-la? Por que prometer a Abraão algo e fazer meu filho pagar o preço? À medida que o sol subia e a água da vasilha terminava, o desespero foi tomando forma. Ismael ficou mais lento, a respiração mais pesada. Agar já tinha parado de orar, não por falta de fé, mas por cansaço de não ter resposta. Já não havia nada a pedir, nem mesmo forças. Ela o deitou à sombra de um arbusto seco e caminhou alguns metros adiante. Não queria ver, não podia suportar, ele iria morrer. E ela não podia fazer nada. Quem já teve que fingir força para não destruir quem ama sabe o que Agar sentiu ali. Sentou-se e chorou. Um choro amargo, silencioso, não de revolta, mas de fim. De alguém que segurou tudo o que pôde, até não conseguir mais. Mas Ismael também chorava. E foi o choro dele que subiu. O som daquele menino, que não era filho da promessa, não era herdeiro da bênção, não tinha lugar nas escrituras dos homens, foi ouvido por Deus. E é aqui que a narrativa rasga a lógica religiosa e mostra que a graça de Deus não se prende às linhas da tradição. Deus não só ouviu o choro, ele respondeu, ele desceu. Um anjo apareceu e falou com Agar. E a primeira coisa que disse foi: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Não foi da igreja, não foi do altar, não foi da casa do pai, foi do deserto, da margem, do lugar onde ninguém mais ouve, onde ninguém mais olha, onde todos acham que já acabou, mas Deus ainda ouve. Essa frase é poderosa demais para passar batido. Da onde está? Não da onde ele deveria estar, não de um lugar mais limpo, mais espiritual, mais digno. Da onde está? Isso fala com a gente, porque talvez hoje você também não esteja onde queria estar. Talvez esteja longe do seu propósito, da sua paz, da sua fé. Talvez esteja num deserto emocional, espiritual, financeiro. Mas mesmo assim, Deus ainda ouve. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele responde o que ninguém vê. Ele age onde parece que ele nunca esteve. E então, no meio daquele desespero, Agar enxergou algo que não via antes. Um poço, um recurso escondido, uma saída invisível, até o momento certo. Deus não criou o poço ali na hora, ele sempre esteve lá, mas foi no limite da dor que os olhos se abriram. Isso revela algo que mexe com a nossa alma. Às vezes, o que a gente precisa já está disponível, só não conseguimos ver enquanto estamos tentando sobreviver sozinhos. Ismael bebeu. Agar se reergueu, mas o que mais mudou ali não foi o corpo. Foi o espírito. Eles entenderam que não estavam sozinhos, que o céu não os esqueceu, que o menino rejeitado ainda fazia parte de um plano maior. Um plano que não dependia do reconhecimento humano, mas do cuidado divino. Se isso falou com você, digite aqui nos comentários: Deus ouve da onde eu estou. Essa frase carrega mais do que palavras, carrega um clamor. E cada vez que alguém escreve isso, declara que mesmo ferido, ainda crê. Ismael era apenas um menino quando tudo mudou. Não teve teto de tendas luxuosas, nem a segurança de um pai protetor caminhando ao seu lado. Cresceu entre dunas e noites geladas, aprendendo a sobreviver onde poucos resistem. Mas não foi apenas o corpo que se adaptou à dureza, foi a alma. Ismael se tornou homem, onde antes havia sido deixado como menino. E cada passo na areia lhe ensinava algo que livros não ensinam, como confiar em Deus quando não há mais ninguém.
A Bíblia diz que Deus estava com Ismael. Essa frase carrega um peso imenso, porque não é apenas uma afirmação espiritual, é uma resposta emocional. Deus não o visitou uma vez, Deus estava com ele. Isso significa que em cada dia silencioso, em cada noite que parecia não ter fim, Ismael não estava sozinho. Ele tinha sido rejeitado por pessoas, mas acolhido por Deus. E esse Deus não apenas ouviu seu choro, permaneceu ao seu lado. Enquanto outros filhos de patriarcas cresciam ouvindo promessas nas cidades e cercados de bênçãos visíveis, Ismael crescia ouvindo o som do vento no deserto e o sussurro de um Deus que falava através da resistência. Ele aprendeu a escutar a providência nos detalhes, numa sombra inesperada, num poço esquecido, num dia em que o sol não queimava tanto, porque é assim que quem vive na margem aprende a ouvir Deus, não no barulho da glória, mas no silêncio da graça. E talvez você entenda isso como poucos. Talvez sua história também tenha seguido por caminhos que ninguém aplaudiu. Talvez você também tenha crescido longe dos holofotes, longe do reconhecimento, carregando pesos que não eram seus, ouvindo silêncios onde esperava palavras. Talvez você se viu obrigado a amadurecer antes da hora, a lutar sem descanso, a sobreviver onde outros não suportariam. Mas assim como Ismael, você está de pé. E isso não é pouca coisa. Crescer no deserto é a forma mais profunda de formação. É ali que aprendemos a depender, não de status, não de nome, não de herança, mas de Deus. O tempo passou e Ismael se tornou um arqueiro. Isso é mais do que uma descrição física, é uma metáfora viva. Um arqueiro precisa de foco, de equilíbrio, de firmeza. Precisa saber esperar o momento certo. Cada flecha carrega intenção, direção e propósito. Deus estava moldando um guerreiro, não alguém mimado pela facilidade, mas forjado na dor. E o mais bonito dessa jornada é que, mesmo sem o nome da promessa que Isaque carregava, Ismael ainda recebeu uma promessa própria. Deus não precisava colocá-lo na história central para dar a ele um destino extraordinário. Ismael se tornou pai de uma grande nação, cumpriu a palavra que o anjo declarou à sua mãe. Isso nos ensina algo grandioso. Não é porque você está fora da rota de alguém que você está fora do plano de Deus. Às vezes, achamos que só é abençoado quem está no centro da cena, quem tem posição, visibilidade, aplauso. Mas Ismael nos prova o contrário. Deus também levanta homens e mulheres na solidão, também revela destinos longe das tendas principais. Também cumpre promessas em lugares onde ninguém mais olha, porque a bênção de Deus não depende do palco, mas do propósito. E o propósito de Ismael floresceu no deserto, ali onde parecia impossível, ali onde a história dizia que não haveria continuidade. Ali onde os outros só viam fim, Deus viu começo. Ismael havia crescido. Seu corpo estava mais forte, sua mira mais precisa, sua presença mais firme. Mas dentro dele ainda havia perguntas que nunca cessaram. Porque não importa o quanto o tempo passe, há dores que não envelhecem. Elas apenas mudam de lugar. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, mesmo vendo sua força aumentar e sua história seguir, Ismael carregava um vazio que nem o poço, nem o arco, nem as conquistas puderam preencher. Era o vazio de não ter sido escolhido, de ter sido tirado, de ter sido chamado de o outro. Esse tipo de dor não sangra por fora, mas enfraquece por dentro. Será que ele pensava em Abraão? Será que se perguntava se o pai lembrava dele? A Bíblia não diz, mas qualquer coração humano sabe. Ele lembrava. Claro que lembrava. O menino que cresceu com o pai à sua volta, que ouvia sua voz à noite, que o seguia nos passos largos. Não esquece assim. Mesmo depois do abandono, há laços que a alma insiste em manter. E ao mesmo tempo havia algo mais profundo. O conflito com Deus, porque sim, Ismael sabia que Deus o havia ouvido, sabia que havia sobrevivido por causa dele,
Mas isso não anulava a pergunta mais difícil de todas. Se o Senhor me ouve, por que me permitiu passar por tudo isso? Quantas vezes essa pergunta ecoa dentro da gente também? A gente ora, sente que Deus está presente, vê pequenos milagres no caminho, mas não entende por que certas coisas aconteceram. Por que fomos deixados? Por que algo foi tirado de nós? Por que não fomos escolhidos quando parecia tão certo, tão justo, tão óbvio? Ismael provavelmente lutava com isso. Ele sabia que Deus tinha planos, mas será que sentia que fazia parte deles? Sabia que o Senhor estava com ele, mas será que se sentia incluído? Isso é mais comum do que parece. Tem gente que crê, mas ainda se sente invisível, que ora, mas ainda se sente sozinho, que sobreviveu, mas ainda não se sente vivo. É por isso que a história de Ismael não pode ser contada apenas como uma lição de resistência. Ela é, sim, sobre sobreviver. Mas também é sobre processar, sobre lidar com o peso da rejeição, mesmo diante da presença de Deus, sobre seguir em frente com um coração que ainda tem perguntas sem resposta. E tudo isso sem perder a fé. Porque a fé de Ismael não era a fé dos altares, nem das multidões. Era uma fé silenciosa. A fé de quem foi expulso, mas não desistiu. De quem teve o nome esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. De quem carregava dúvidas, mas escolhia continuar. Ele se tornou um homem no meio do nada. Um líder sem exército. Um guerreiro sem herança. Mas ainda assim, um escolhido. E esse tipo de chamado é raro. É aquele que nasce no deserto e floresce sem testemunhas, que se fortalece longe dos olhos e brilha onde ninguém esperava. Isso também diz algo para você, que talvez esteja vivendo o mesmo conflito, que tem fé, mas ainda sente o peso daquilo que perdeu, que acredita, mas ainda busca sentido, que caminha, mas ainda carrega dores antigas no peito. Saiba, isso também faz parte da jornada. E Deus não se ofende com suas dúvidas. Pelo contrário, Ele se aproxima nelas. Foi isso que Ismael aprendeu. Que Deus não exige perfeição emocional para se fazer presente. Ele não cobra respostas. Ele oferece presença. E é essa presença, firme, constante, silenciosa, que sustenta quem, como Ismael, teve que amadurecer onde ninguém aplaudiu, onde ninguém viu. Onde só o céu era testemunha. A maioria das pessoas se lembra de Isaque. Ele é o filho da promessa, o herdeiro da aliança, o menino que foi levado ao monte para ser sacrificado e que Deus poupou. Sua história é contada, recontada, celebrada. Ele representa tudo aquilo que, na visão humana, parece certo, nascido no tempo certo, da esposa certa, com a bênção certa. Mas e Ismael? Ele ficou à margem. Foi o primeiro a nascer, mas o segundo a ser lembrado. Foi carne do mesmo sangue, mas visto como o elo fraco da linhagem. E mesmo assim, Deus escreveu com ele uma história que não pode, e não deve, ser ignorada, porque Ismael representa algo que vai muito além da sua geração. Ele simboliza todos aqueles que já se sentiram fora de lugar. Todos que foram feridos por decisões que não tomaram. Todos que carregaram um fardo que nasceu de erros alheios. Todos que cresceram ouvindo, você não é o que esperávamos. A Bíblia não registra Ismael subindo montes com o pai, nem recebendo bênçãos públicas diante do povo. Não há fala de Abraão para ele, não há registro de despedida. Tudo o que sabemos é que um dia ele foi embora. Mas a ausência de palavras humanas não significa a ausência de plano divino. Deus não precisou colocá-lo no centro para torná-lo grande. E isso muda tudo, porque talvez você também não esteja no centro. Talvez não tenha o sobrenome certo. Talvez não tenha sido o escolhido da família. Talvez nunca tenha subido no altar de uma igreja. Nunca tenha liderado, nunca tenha tido visibilidade nenhuma. Mas o céu ainda te enxerga. Ainda te chama, ainda te escreve. A história de Ismael é a prova viva de que Deus trabalha fora das cortinas,
que ele escreve capítulos em caminhos que ninguém reconhece como sagrados, que ele não precisa de palco para transformar alguém em propósito. E isso desconstrói muita coisa, porque nos ensinaram durante muito tempo que só é usado por Deus quem é ungido publicamente, quem tem cargo, quem está no meio dos certos. Mas Ismael nos mostra que, às vezes, a maior missão nasce do silêncio, da rejeição, do lugar onde ninguém quer estar. Ele cresceu no deserto, aprendeu a usar o arco, se tornou homem sem escola, sem ritual, sem holofote. E Deus estava lá, o acompanhava, o fortalecia. Isso significa que, mesmo quando a vida parece estar em terreno seco, Deus continua sendo fonte. Mesmo quando tudo parece sem rumo, Deus ainda tem direção. Mesmo quando o mundo te esquece, Deus continua escrevendo. E veja, o anjo não prometeu que ele voltaria para o lar. Não disse que ele reconquistaria a posição perdida. Deus não refez o caminho anterior. Ele abriu um novo. E isso, às vezes, é mais poderoso do que ter o que foi perdido de volta. Porque há pessoas que nunca mais vão ver a porta que se fechou. Mas Deus abre outras. E a Bíblia diz que Ismael habitou no deserto de Parã e que sua mãe lhe arranjou uma esposa do Egito. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é uma semente de continuidade. Deus não apenas o sustentou, ele permitiu que sua história seguisse, que seu sangue desse origem a uma nova geração, que o menino rejeitado se tornasse pai, que a dor se transformasse em herança. E isso precisa ser dito com firmeza. O fato de você ter sido deixado para trás por alguém não significa que sua jornada acabou, não significa que você parou. Significa apenas que Deus decidiu te levar por outro caminho. Um caminho que talvez ninguém entenda, mas que ainda, assim, é dele. Ismael não foi apenas alguém que sobreviveu. Ele foi alguém que inspirou, mesmo em silêncio, todos os que seriam deixados para trás um dia. Todos os que seriam empurrados para o deserto. Todos os que carregariam uma promessa diferente, mas igualmente poderosa. E o mais belo nisso tudo é que, mesmo fora da casa de Abraão, Deus nunca saiu de perto dele. Quando olhamos para a história de Ismael com atenção, percebemos algo que passa despercebido aos olhos apressados. Deus não apenas socorreu Ismael, ele escolheu continuar com ele. Sim, Ismael foi tirado de casa, rejeitado pela estrutura familiar, esquecido pelas narrativas principais. Mas Deus não apenas o livrou da morte naquele deserto, ele permaneceu. O texto sagrado diz: "E Deus estava com o menino." Essa frase poderia parecer simples, mas carrega um poder que vai além da lógica humana. Porque estar com alguém, no vocabulário de Deus, é mais do que observar, é agir, sustentar, proteger, moldar. E aqui mora um dos segredos mais lindos da fé. Nem toda promessa precisa vir envolta em cerimônia, com azeite derramado e multidão ao redor. Às vezes a promessa nasce na areia, na lágrima, no silêncio, no deserto, porque o favor de Deus não se mede por onde você está, mas por quem está com você onde ninguém mais está. Deus estar com Ismael era uma afirmação do céu. Você é visto. E quando Deus vê, ele age. Mesmo que os outros ignorem, mesmo que os registros humanos não contem, mesmo que a genealogia dos homens tente apagar. Deus é especialista em levantar história onde só havia rejeição. Isso fala com muita gente hoje, porque há pessoas que foram cortadas de planos que pareciam certos, que foram retiradas de ambientes que chamavam de lar. Gente que amava e foi deixada, que sonhava e foi interrompida, que acreditava e foi descartada. Mas Ismael é o lembrete de que o cuidado de Deus não depende da permissão dos homens. Ele cuida mesmo quando outros desistem. Aliás, às vezes, o cuidado de Deus se revela melhor depois da rejeição.
porque é fora da zona de conforto que a gente aprende a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Ismael não tinha mais pai presente, não tinha herança, não tinha altar, mas tinha o céu. E isso bastava. O Deus que o ouvia no choro também o acompanhava no crescimento. Cada passo dele era guiado por um propósito que talvez ele mesmo não compreendesse, mas que se desenhava em silêncio. Deus não explicou tudo, mas só andou com ele. E é aí que a fé amadurece, quando você para de exigir respostas e começa a reconhecer a presença. Ismael virou o homem em silêncio. Enquanto Isaque era treinado entre servos, Ismael era forjado entre pedras. E talvez por isso sua fé tenha nascido tão firme, porque não foi ensinada pela voz dos homens, mas pela mão de Deus no meio da escassez. Ele aprendeu a confiar mesmo sem entender, a prosseguir mesmo sem mapa, a esperar mesmo sem aplauso. E essa é a fé que permanece, não a fé que se forma apenas no conforto, mas a que nasce da dor, do esquecimento, da prova, e que, ainda assim, continua. O que poucos percebem é que, no fim, tanto Isaque quanto Ismael foram usados por Deus, mas os caminhos foram diferentes. Um foi lapidado no campo, o outro no deserto. Um ouviu promessas diante de uma tenda, o outro debaixo de um arbusto seco. Mas o Deus que prometeu a Abraão também prometeu a Ismael. E isso quebra paradigmas, porque não é o lugar que determina quem você é a presença de Deus contigo. Por muito tempo, as pessoas olharam para Ismael e Isaque como opostos, como se um fosse a bênção e o outro o erro, como se a presença de um anulasse a importância do outro. Mas quando olhamos mais fundo, percebemos que isso é uma visão humana, limitada, seletiva, apressada. Porque para Deus, os dois filhos tiveram propósito, só que com caminhos diferentes. Isaque nasceu como cumprimento direto de uma promessa feita por Deus. Ele foi esperado, celebrado, anunciado. Desde o ventre, seu nome já carregava destino. E isso é lindo. Mas Ismael também nasceu sob os olhos de Deus, não como acidente, mas como alguém que seria sustentado, guardado e transformado em pai de uma grande nação. A diferença entre eles não era o amor de Deus, era o desenho do caminho. E isso precisa ser dito com clareza. Nem todo caminho de propósito vem com pompa, nem toda missão começa com festa. Às vezes, ela começa com dor, com rejeição, com silêncio, e nem por isso deixa de ser missão. Muita gente vive hoje como Ismael. Sentem-se à parte, como se a promessa tivesse passado e eles ficassem com as sobras. Olham para a vida de outros com mais estabilidade, mais fé aparente, mais reconhecimento e se perguntam: será que Deus também tem algo para mim? E a resposta é sim. Mas talvez o caminho seja outro. A fé de Isaque se construiu dentro de uma linhagem, a de Ismael na ruptura dela. E esse é um ponto profundo, porque Ismael representa os filhos da ruptura. Aqueles que cresceram em histórias confusas, famílias quebradas, relacionamentos marcados por abandono, omissão, ausência. Gente que, desde cedo, teve que aprender a viver sem explicações, que precisou seguir sem manual, sem modelo. Mas, mesmo assim, sobreviveu. E mais do que isso, mesmo assim foi acompanhado por Deus. Ismael talvez nunca tenha sentido o mesmo carinho que Isaque sentiu. Talvez nunca tenha tido um jantar de celebração, uma palavra profética dita diante de todos. Mas ele teve algo que não se compra, não se herda, não se conquista. Ele teve a atenção direta de Deus. Ele teve o ouvido do céu. Ele teve a presença no deserto. E isso muda tudo. Porque enquanto o mundo te mede por onde você chegou, Deus olha por onde você passou. E o caminho de Ismael foi árduo, mas formador. Ele não teve fama, mas teve consistência. Não teve
trono, mas teve legado. Não teve tapete vermelho, mas teve solo firme. Deus não o devolveu à tenda de Abraão. Deus deu a ele uma terra nova. Quantas pessoas hoje vivem paralisadas porque acham que perderam o chamado? Que se erraram um passo, Deus já não pode usá-las? Que se saíram da rota original, já não há mais espaço para propósito? Mas a história de Ismael nos grita outra verdade. Deus tem promessas para quem foi esquecido, e ele cumpre. Agar ouviu isso ainda no deserto. Ele será grande. Mas ela não viu tudo de imediato. Houve um tempo de silêncio, de espera, de construção lenta. E é assim, com a maioria de nós. Deus libera uma palavra e depois nos chama a confiar, enquanto o invisível se prepara para se tornar real. Muitas vezes, a promessa não nasce de forma visível. Ela começa como semente, em noites de solidão, em dias de escassez, em conversas silenciosas com Deus, no escuro, no escondido. Mas ela está viva, e a história de Ismael prova isso. Quem olhava de fora via um menino ferido, um jovem exilado, um homem do deserto, mas Deus via um pai de multidões, um portador de destino, um símbolo de resistência, uma testemunha viva de que a graça não tem favoritos, ela tem direção. E talvez hoje você precise ouvir isso de forma clara. Você ainda carrega promessas, mesmo que ninguém mais veja. Mesmo que você tenha sido arrancado do lugar onde achava que tudo aconteceria, mesmo que sua vida tenha tomado rumos inesperados, mesmo que você ache que já passou tempo demais, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não da forma que você esperava, não no tempo que você imaginava, mas no tempo dele, na forma dele, pela graça dele. E quando acontecer, você vai entender. Não era sobre voltar ao passado, era sobre construir um novo futuro, um que só ele poderia escrever. Ismael cresceu longe do que chamavam de centro da promessa. Ele não tinha o templo, não tinha os rituais, não tinha as festas sagradas, nem os líderes espirituais por perto. A fé que Ismael aprendeu foi construída com poeira nos pés, sol nos ombros e silêncio no peito. Não havia cânticos. Havia vento, não havia multidão, havia solidão. Mas mesmo assim, Deus estava lá. Isso nos ensina algo profundo. Deus forma identidade em lugares escondidos. Às vezes, os maiores homens de fé não são forjados nos palácios, mas nos desertos. Ismael não era o modelo ideal aos olhos do povo, mas aos olhos de Deus, ele estava exatamente onde precisava estar. E isso desconstrói muito do que fomos ensinados sobre valor. Porque crescemos achando que só tem propósito quem está no altar, quem está no meio da promessa, quem é aceito, celebrado, consagrado publicamente. Mas Deus mostra com a história de Ismael que existem profetas do deserto, líderes anônimos, missionários silenciosos, homens e mulheres, que mesmo sem palco, estão sendo lapidados pela presença de Deus. Ismael teve que descobrir quem ele era, longe do que os outros diziam que ele deveria ser. E isso é difícil. É difícil construir identidade quando a rejeição tentou definir quem você é. É difícil acreditar que Deus tem algo para você quando o abandono parece ter deixado marcas definitivas. Mas é exatamente aí que o céu trabalha. É nesse lugar que Deus começa a reconstrução. A identidade de Ismael não foi formada por aplausos, foi formada por escolhas. A escolha de continuar, a escolha de andar, a escolha de crer. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter vivido com amargura, poderia ter abandonado qualquer relação com Deus e mergulhado no ódio, mas não fez isso. Ele seguiu. Silencioso, mas em pé. E talvez você entenda exatamente o que isso significa. Talvez você também tenha sido rotulado. Também disseram que você não faz parte, que você não é o perfil, que você é diferente.
Talvez você já foi chamado de problema, de erro, de peso. E agora tenta reconstruir dentro de si uma pergunta que parece simples, mas dói. Quem sou eu, afinal? Ismael mostra que você não precisa de respostas humanas para descobrir isso. Você precisa da presença de Deus, porque só Ele tem autoridade para dizer quem você é de verdade. Os homens podem te colocar para fora, mas só Deus pode dizer para onde você vai. Eles podem tentar te arrancar da história, mas só o céu escreve o final. Ismael, mesmo sem saber, estava sendo preparado por Deus. Toda dificuldade, toda solidão, toda caminhada fazia parte da formação de alguém que teria força para liderar, sabedoria para edificar, coragem para sustentar um povo inteiro. Deus não estava apenas protegendo a vida dele, estava moldando sua essência. Isso também vale para você. Se o lugar onde você está parece árido, se a estação que você vive parece solitária, se sua caminhada parece sem referência, não significa que você está perdido. Pode significar que você está sendo formado. Que Deus está moldando em silêncio uma identidade que não se dobrará ao que os homens dizem, mas que permanecerá firme ao que Ele já declarou. E quando você entender quem você é em Deus, não importa mais quem não te reconheceu. Por muito tempo, Ismael foi visto apenas como o rejeitado, o que foi expulso, o que ficou de fora, mas Deus nunca o tratou assim. Na verdade, o céu o via com outros olhos, como alguém que daria início a algo novo, algo grande, algo duradouro. A Bíblia diz que Ismael se tornou pai de 12 príncipes, 12 líderes, 12 linhagens. Isso não é apenas um detalhe genealógico, é uma evidência de que aquilo que começou com dor terminou em legado. Deus pegou a rejeição que Ismael sofreu e transformou em geração. Pegou a solidão e transformou em continuidade. Pegou o deserto e plantou nele uma nação. E isso muda completamente a forma como vemos a dor. Porque a maior mentira do sofrimento é te convencer de que tudo termina ali. Que o abandono define seu destino. Que a falta de apoio anula qualquer chance de frutificar. Mas Ismael nos ensina que a dor pode ser um terreno fértil nas mãos certas. Que as lágrimas derramadas no chão do deserto podem regar as raízes de um propósito eterno. Ele foi mandado embora com um odre de água. Só isso. Mas terminou sua vida como patriarca de povos. Como prova viva de que o que começa pequeno com Deus nunca termina pequeno. E aqui está uma chave importante. Ismael não construiu isso. Tudo porque voltou e consertou o passado. Ele construiu porque entendeu que o futuro estava diante dele. Ele não ficou preso tentando recuperar o que perdeu. Ele se entregou ao que ainda poderia ser gerado. E gerou filhos, gerou história, gerou referência. Isso é poderoso demais. Porque há pessoas que passam a vida tentando resolver o que não tem mais volta. Querem a explicação, o perdão, a validação. Mas às vezes a resposta de Deus não é te devolver o que foi perdido. É te dar algo completamente novo, algo que nasce depois da dor. Não como substituto, mas como testemunho. Ismael poderia ter passado seus dias tentando retornar ao lar de onde foi expulso, tentando provar para Abraão que era digno, mas não fez isso. Ele entendeu que o lugar de onde foi arrancado não era o limite da sua história. E isso precisa ser entendido por todos nós. Às vezes, o lugar que você perdeu era só o ponto de partida, não o destino final. Deus deu a Ismael um novo território, uma nova chance, uma nova linhagem. Não porque ele merecia mais do que Isaque, mas porque Deus é um pai que nunca desperdiça uma vida. Se você está respirando, é porque ainda há algo a ser construído. E não é pequeno, não é aleatório, não é resto, é legado. E legado não é aquilo que você recebe, é aquilo que você constrói. Ismael recebeu pouco dos homens, mas construiu muito com Deus. E esse é o segredo da verdadeira grandeza. Não vem do que te dão, vem do que você faz
com o que te deram. Talvez tudo que colocaram nas suas mãos tenha sido um odre e um pouco de pão. Talvez você tenha sido lançado para longe com quase nada. Mas isso é suficiente para Deus começar algo que o mundo não conseguirá apagar. Porque quando Ele decide levantar alguém, não há rejeição que consiga impedir. O tempo passou. Anos se empilharam sobre os ombros de Ismael. Seus filhos cresceram. Sua história se expandiu, ainda caminha, e isso também é graça, isso também é resposta. Ismael sobreviveu por causa de um choro, e você não precisa de muito mais do que isso. Só precisa manter o coração sincero, os pés firmes e os olhos voltados para aquele que ouve até quando tudo em você está calado. Porque o que sustenta não é o que os homens dizem, é o que Deus escuta. Chega um momento em que a dor deixa de ser ferida e vira identidade. Não uma identidade marcada pelo sofrimento, mas pela transformação que ele causou. Ismael não era mais apenas o filho de Agar, o filho rejeitado, o menino do deserto. Agora ele era o pai de príncipes, o fundador de uma linhagem. O homem que Deus sustentou quando ninguém mais acreditou. O sobrevivente que se tornou construtor. O rejeitado que carregava a promessa. E esse momento é onde a história muda de tom, porque a dor já não define mais. Agora define a maturidade. Agora define o que ficou de pé quando tudo ao redor desabou. Agora mostra quem você se tornou depois de passar pelo que passou. É aqui que muitos travam, porque é fácil se acostumar com o papel de ferido, com a narrativa de vítima, com a dor que nos dá uma desculpa para não seguir. Mas Ismael nos ensina que há um tempo de se levantar, de parar de olhar para a rejeição e começar a olhar para o legado. Ele assumiu sua identidade, não aquela imposta por Sara, não a que foi silenciada por Abraão, mas a que Deus lhe deu, pai de nações, voz do deserto, herdeiro de uma promessa própria. Ele parou de lutar contra o que perdeu e começou a construir com o que tinha, e essa decisão transforma tudo. Porque a pergunta agora não é mais por que fizeram isso comigo, mas o que posso fazer com o que Deus me deu? A dor já passou, o poço já foi cavado, a presença de Deus já foi sentida. Agora é hora de viver a vocação que nasceu nesse deserto. Talvez seja esse o seu momento também. Talvez Deus esteja dizendo: você já chorou, já curou, já sobreviveu. Agora, construa. Pare de se definir por aquilo que te faltou. Comece a se ver como alguém que foi moldado para algo maior. Comece a falar com a autoridade de quem viveu a dor e não apenas ouviu falar dela. Comece a liderar com a compaixão de quem já foi deixado. Comece a abençoar com a generosidade de quem já esteve sem nada. Comece a ensinar com a profundidade de quem teve que aprender na prática o que outros só leram nos livros. O mundo precisa de vozes como a de Ismael, vozes que não vieram do palco, mas do chão. Vozes que não decoraram teorias, mas conheceram a graça no vale. Vozes que não têm todas as respostas, mas sabem que Deus ouve, e que continuam mesmo quando ninguém mais escuta. Porque agora a missão de Ismael já não era provar seu valor, era viver com propósito, deixar marca, ensinar seus filhos, cuidar de sua casa, honrar seu caminho, e isso também é chamado. O propósito de Deus nem sempre vem com trombetas. Às vezes ele vem com silêncio, com areia no rosto, com lágrimas que ninguém viu, mas ele vem. E quando você o aceita, entende. Tudo o que passou não foi à toa. Era preparação. Era o céu formando em você exatamente o que seria necessário. Para o que vem agora. Agora pare por um instante e pense em tudo o que você já viveu. Quantas vezes você olhou para trás com a sensação de que sua história tinha uma rachadura que nunca poderia ser curada? Quantas vezes sentiu que sua jornada foi interrompida antes mesmo de começar? E mesmo que tenha tentado seguir,
Aquela rejeição ainda pulsava, como se fosse um lembrete de que você não era o escolhido. É aqui que a história de Ismael encontra a sua. Porque o menino que chorou sozinho debaixo do arbusto cresceu, e um dia ele parou de procurar explicações e passou a caminhar com revelação. Não da boca de homens, mas da mão de Deus. Ele entendeu que o mundo pode até tentar arrancar sua identidade, mas o céu nunca esquece quem você é. E você já entendeu isso? A dor que você carregou pode ter sido real. O abandono, a exclusão, o silêncio, tudo isso foi profundo. Mas agora, você está diante de uma escolha. Ou continua preso ao que te feriu, ou começa a viver com base no que Deus quer fazer através de você. Ismael só deixou de ser o rejeitado quando parou de viver olhando para a tenda que o expulsou e passou a construir no solo que Deus colocou diante dele. Talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje. Parar de buscar aceitação onde houve rejeição e começar a gerar propósito onde há presença. Você não precisa de um título, não precisa de validação humana. O que você precisa já está aí dentro, foi plantado nas noites de choro. Foi regado nas vezes que ninguém te entendeu. Foi moldado nos momentos que pareciam perdas, mas eram preparação. É hora de assumir quem você se tornou depois da dor. Porque você já não é mais quem foi ferido. Agora, você é quem sobreviveu, quem amadureceu, quem descobriu na prática que a rejeição de uns não anula a escolha de Deus. E essa escolha é pessoal, íntima e intransferível. Você pode continuar esperando que algo mude lá atrás, ou pode aceitar que Deus já está te empurrando para frente, te chamando não apenas para sobreviver, mas para liderar, para gerar, para marcar vidas com aquilo que um dia quase te destruiu. Acredite, sua dor não foi o fim da história. Foi o solo onde Deus decidiu escrever o começo de algo novo. Chegamos num momento em que a pergunta já não é mais sobre Ismael, é sobre você, porque não basta apenas ouvir uma história bonita, sentir emoção e voltar a viver do mesmo jeito. A vida de Ismael exige uma resposta, uma decisão, um posicionamento. Você não pode assistir a tudo isso e continuar tratando sua dor como um fim, não depois de ver o que Deus fez com a dele. A verdade é que Deus continua fazendo isso até hoje, transformando abandonos em propósitos, cicatrizes em autoridade, silêncio em direção. Mas você precisa permitir. Talvez você esteja como Ismael naquele dia no deserto, sem forças, debaixo de uma árvore, achando que tudo acabou. Talvez você também esteja com medo de olhar para frente porque ainda está preso ao que perdeu. Talvez sua fé tenha sido machucada por palavras, julgamentos ou ausências. Mas se você chegou até aqui, ouvindo essa história, é porque Deus está te chamando para algo mais do que lembrar do passado. É hora de construir o futuro. E esse futuro não será feito em cima de aprovação dos outros. Será feito com base na presença de Deus com você, porque é isso que muda tudo. Não é quem está contra, é quem está contigo. E o céu já te escolheu. Você pode continuar esperando uma reparação, ou pode começar a gerar um legado. Você pode viver em função da falta, ou pode caminhar com os recursos que Deus já colocou em suas mãos. Você pode permanecer preso ao abandono, ou pode decidir viver como alguém que foi ouvido pelo Deus Altíssimo. O nome dele era Ismael. Deus ouve, e o seu nome também é lembrado no céu. A sua história ainda está sendo escrita, mas ela precisa de uma escolha. A escolha de parar de se esconder por trás da dor e começar a viver o propósito que nasceu nela. Você tem uma história que pode impactar vidas. Você carrega marcas que podem curar outros. Você viveu coisas que agora te dão autoridade para guiar quem está se perdendo. Então, pare de fugir, pare de duvidar, pare de se ver como alguém menor.
Deus está te chamando pelo nome, não para voltar ao que foi, mas para assumir o que ele preparou. A jornada está nas suas mãos agora. Ismael sobreviveu ao abandono, superou o silêncio, enfrentou o deserto, mas não apenas isso. Ele viveu o propósito mesmo quando ninguém mais acreditava que havia um. Ele não voltou para o mesmo lugar. Ele não recebeu todas as respostas, mas ele caminhou, ele gerou, ele construiu e, acima de tudo, ele foi ouvido. Essa é a verdade que precisamos guardar no coração. Deus ouve, Deus vê, Deus permanece, mesmo quando os homens não veem, mesmo quando a história parece confusa, mesmo quando a dor tenta roubar a sua identidade. A história de Ismael não é uma tragédia de rejeição, é um testemunho de redenção, porque o que importa não é como sua história começa, é quem está com você no caminho. E se Deus está contigo, ainda há um futuro, ainda há promessa, ainda há missão. Então a pergunta que fica é: você está pronto para caminhar como alguém que foi ouvido por Deus? Alguém que não vive mais à sombra do que perdeu, mas à luz do que recebeu? Se essa história falou com você, deixe nos comentários uma palavra que se tornou especial para você durante esse vídeo. Pode ser redenção, ouvido, identidade, propósito, ou o seu próprio nome, reafirmando que você também faz parte desse chamado. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. E, se puder, compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Aqui na tela, você verá outros 2 vídeos com histórias bíblicas emocionantes como essa. Clique e continue nessa jornada de fé com a gente, porque assim como Ismael, você também é ouvido. E o que Deus começou, ele vai terminar. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você de alguma forma. Talvez essa história tenha tocado uma dor antiga. Talvez tenha acendido uma esperança que estava apagando. Ou talvez tenha simplesmente lembrado você de algo que o mundo tentou te fazer esquecer. Você é amado, ouvido e escolhido por Deus. E se isso fez sentido para você, se você sentiu algo aí dentro, então se inscreva no canal agora. Essa jornada está só começando e tem muito mais vida, cura e propósito nos próximos vídeos. Comente aqui embaixo, eu recebo, se essa mensagem falou com você. Escreva isso como um sinal de fé, como um passo, como um marco. Pode parecer simples, mas tem poder quando sai de um coração sincero. Deixe o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito essa mensagem a alcançar mais vidas como a sua. E não vá embora agora. O próximo vídeo já está aqui na tela, com uma nova história bíblica que pode transformar o seu dia. Clique e continue. Deus ainda tem muito para falar com você, e a gente vai viver isso juntos.